was distant, disillusion. I was lost and insecure. Still merciful for my attention. You were waiting at the door, and I let you in. Trading your life for my offenses, for my redemption. You carried all the blame, breaking the curse of our condition. Perfection took our place. Neste momento, milhares de pessoas no mundo vivem perdidas, sem saber da grande verdade que conhecemos. A boa notícia é que muitos dos nossos agentes já estão espalhados por todos os lugares, trabalhando na missão de anunciar a boa notícia, o amor de Deus. E você está sendo convocado para fazer parte desta tarefa, se tornando um agente do nosso grupo. No ano passado, no acampamento A Missão, começamos o nosso treinamento, mas neste ano continuaremos. E o Ministério Infantil Turma de Primeira te convoca para a Missão 2. There is nothing that could take this love away. My only desire and sole ambition is to love you just the same.
Não sei descrever meu anseio de encontrar o lugar preparado para mim. Ao pensar na glória do céu, aguardando os redimidos, meu ser se eleva ao pensar quão maravilhoso será. Eu desejo ver a nova Jerusalém, contemplar meu Salvador. A minha alma está em Jerusalém, meu lar de descanso e paz. As ruas de ouro são e sua luz vem do Senhor. Há tesouros para contemplar, não há como explicar. E o louvor dos salvos como um mar digno é o Cordeiro que morreu. Eu desejo ver a nova Jerusalém, contemplar meu Salvador. A minha alma está em Jerusalém, meu lar de descanso e paz. Não mais choro, não mais dor, tudo lágrimas. Os sofrimentos cessarão, tudo sempre vai. Aleluia. Você pode ficar em pé aí onde você está, cumprimentar a pessoa que está do seu lado. Se você o conhece, já pode dar um abraço. Se não o conhece, pergunte o nome. Você que nos acompanha pela internet, pela televisão, também seja bem-vindo. Glória a Deus. Vamos entrar juntos na presença desse Deus Todo-Poderoso.
Jovens e velhos adorando. E os céus então se abrirão pra Jesus Cristo o Rei viver. Abre o coração. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Sou de esperança, sou de juízo, faz-nos dançar ao Rei da glória. E as trevas tremem diante dessa igreja gloriosa de Jesus. Sinta o temor das trevas, com os santos a louvar, e as nações em um só coro, toda a terra restaurar. Eu vejo Deus está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão pra Jesus Cristo o Rei Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da glória. Abre o coração. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da glória. Faz-nos dançar ao Rei da glória, Jesus. Faz-nos dançar ao Rei da glória. E o Salmo 24 diz: quem é esse Rei da glória? Quem é? Ergam-se portões, umbrais eternos, levantem-se, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O salmista pergunta. O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da glória. Ergam-se portais antigos, ergam-se umbrais, porque entrará o Rei da glória. O Rei da glória está aqui no meio de nós nessa manhã. Você acredita nisso? Diga amém. O Rei da glória é o Senhor Jesus, aquele que tem um nome sobre todo nome. Ele está no meio de nós. Ergam-se portões. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre. Você está diante do Todo-Poderoso Jesus. Diga: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre para sempre. Terra e céu
céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Oh, Jesus, tu és exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. O Rei Jesus é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Quando uma criança recebe um presente, ela fica saltitando de alegria. Mas eu costumo dizer que essa é a mesma sensação que nós pais sentimos quando recebemos um presente como esse tão precioso. E nós vamos juntos agora conhecer o Lucas. Tá conseguindo ver aí o Lucas? Olá, o Lucas. Vamos junto. Ó, vamos conhecer mais aqui. Quem que tá aqui com você, pastor Nilson? Beatriz está com o pastor Manfred. Com você, pastor Nilson. Luísa. Vamos conhecer primeiro a Beatriz. Olha lá que cabeluda ela é, gente. Oh. Vamos conhecer a Júlia também. Luísa. Olha lá. Vira mais um pouquinho para ela sair. Aí. Olha só que linda. Quem que tá com você aí, pastor Adriano? Maria Sofia. Olha só o look da Maria Sofia. Olha só que coisinha mais linda, gente. Vamos junto? Oh. Com você aí, pastor? Letícia. Olha lá, Letícia. Oh. Que coisas mais preciosas, né, gente? Nós não batizamos crianças porque nós entendemos que um dia elas mesmas decidirão por Jesus. Mas nós oramos agora por elas, entregando-as ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor foi quem as deu para os seus pais. Por isso nós também pedimos sabedoria ao papai, à mamãe, aos titios, às pessoas que estão aqui hoje com vocês, porque é responsabilidade nossa também como igreja educá-los, ensiná-los, interceder pela vida deles, para que eles cresçam na presença do Senhor. Então, se esse é o desejo do seu coração, eu vou pedir para você estender a sua mão, daí onde você está, como concordância, que nós desejamos a bênção do Senhor sobre a vida desses bebês. Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu esse presente tão precioso, esse presente para essa igreja que são esses bebês, mas esse presente para esses papais. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós agora como igreja, pedimos que o Senhor os abençoe, pedimos que o Senhor os guarde, que o Senhor dê saúde, que o Senhor faça com que eles cresçam em estatura, mas também em graça, na presença do Senhor. Abençoa os papais, os titios, essa igreja, para que todos juntos tenhamos sabedoria para educá-los no caminho do Senhor, para que eles cresçam e nunca se desviem desse caminho. É a oração que fazemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Mas sentados mesmos, vamos cantar, aprender juntos esse cântico. Santo Cordeiro, bendito Rei, fui por teu sangue lavado, tudo em mim novo se fez, fui por teu sangue comprado. Santo Deus, posso ser santo em ti. Santo Deus, posso ser santo em ti.
Eu quero ser santo, santo, santo como és. Eu quero ser santo, santo, santo como és. Vamos cantar juntos agora? Muito fácil. Se você deseja ser santo, como Ele é santo, cante essa oração, pedindo: Senhor, faz de mim alguém agradável a Ti. Santo Cordeiro, bendito Rei, fui por Teu sangue lavado. Tudo em mim novo se fez, foi por Teu sangue comprado. Santo Deus, posso ser santo em Ti. Santo Deus, posso ser santo em Ti. Eu quero ser santo, santo, santo como és. Eu quero ser santo, santo, santo como és. Eu quero ser santo, santo, santo como és. Eu quero ser santo como Tu, santo como és. Se você deseja isso, fique em pé aí onde você está. E nós vamos cantar a última parte, todos juntos. Foi Tua graça que me atraiu, foi Teu amor que me alcançou. Livre sem fim dos pecados, quero ser santo em Ti. Posso ser santo em Ti. Posso ser santo em Ti. Posso ser santo. Agora é o seu clamor. Cante. Eu quero ser santo, santo como és. Eu quero ser santo, santo, santo como és. Eu quero ser santo, meu Jesus, santo como és. Eu quero ser santo, santo, santo como Aleluia! Glória a Deus. Eu quero, Senhor. O Senhor Jesus disse: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Ser santo deve ser um desejo dos nossos corações. Mas às vezes eu fico pensando no padrão tão elevado de Deus. Senhor, quando eu olho para o Senhor, é tão difícil pensar em ser santo. Mas sabe o que é maravilhoso? É que essa não é uma caminhada solitária. Nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós temos a ajuda do próprio Jesus nos carregando. Nós nunca estamos sozinhos. Por isso, num momento como esse agora, em que a gente vai entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós fazemos sim, porque
obedecemos a esse Deus grande, entregamos 10% daquilo que recebemos, ou uma oferta que Deus colocou no nosso coração, nós entregamos em temor diante desse grande Deus Santo. Mas nós também entregamos porque nós recebemos um amor imensurável. Um amor que é capaz de não levar em consideração a nossa falibilidade, mas de andar conosco e sempre nos dar uma nova chance. Quantos aqui já receberam uma nova chance de Jesus nessa caminhada? Eu já recebi. Algumas vezes. Algumas vezes os meus pés estiveram ali para sair do caminho. Mas o Senhor Jesus, o seu Espírito me trouxe de volta. Esse é o caminho da santidade, nunca desistir. Enquanto você entrega agora o seu dízimo e a sua oferta, entregue em temor, em obediência, mas também entregue com um coração cheio de amor por esse Deus que não desiste de mim e de você. Esse é o Rei da Glória que está no meio de nós. O Senhor Jesus é o Rei da Glória. Ele está aqui, Ele merece a honra, Ele merece o louvor, Ele merece a adoração. Mas Ele deseja também o nosso amor, a nossa devoção, o nosso carinho. Faça isso. Não há ouro ou bens, nem riquezas também que me afastem do teu coração, nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Você está cantando para Ele. Diga para Ele. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Obrigada, meu Jesus. Mestre, hoje e pra sempre tua face buscarei. Eu não posso cantar no seu lugar isso. Cante para Ele. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Que maravilha saber que nós podemos encontrar tudo o que precisamos nesse amor eterno que nos atrai. Obrigada, Jesus. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Eu quero mais que tudo, Jesus.
Você crê nisso que você cantou? Aleluia. Você pode sentar-se, querido. Dá uma ajuda aqui para mim. Deixa eu indicar, hoje eu tenho 4 devocionais aqui para você. Um dos devocionais mais vendidos no mundo, devocional é aquele livro que a gente usa para fazer o nosso dia a dia com Deus, nosso caminhar, né, na palavra de Deus. E a gente às vezes usa um livro que vai dando as meditações diárias, textos da Bíblia. Um deles, um dos mais vendidos do mundo, é Tudo para Ele, de Oswaldo Chambers, né? Ele foi publicado em 1999 a primeira vez e continua sendo reeditado em várias línguas diferentes, e recomendo, é muito bom. Se você ainda não leu, então vale a pena. É uma leitura assim diária, de você caminhar com Deus. E a mesma versão dele, só que adaptado para criança. Então você faz o seu devocional e o mesmo assunto adaptado para criança é esse livrinho aqui, Tudo para Ele, no formato infantil, né? E a gente vai ensinando os nossos filhos a ter o seu momento com Deus. Queridos, eles não vão aprender se você não fizer com eles. É tempo que você investe na vida dos seus filhos. Não adianta você falar, ore, tem que orar junto, tem que mostrar o valor, tem que gastar um tempinho meditando na palavra, contando uma história da Bíblia. Então, caminha junto com os seus filhos, é bênção. Agora, um outro devocional, que é dos mais conhecidos no mundo também, é o devocional escrito por Spurgeon. Spurgeon foi um dos grandes pregadores do século XIX, e ele fez um devocional diferente. Tem uma devoção para de manhã e tem uma devoção para a noite. Então você levanta de manhã e lê o trecho da Bíblia, tem a meditação, vai trabalhar, quando vai deitar, lê outra vez. Manhã e noite com Spurgeon é esse também um dos mais conhecidos. Eu não conhecia que tinha em português, eu já tinha lido em inglês, muito, muito interessante. E esse aqui, um mais atual ainda, não tão atual, também da década de bem mais velho que o do Oswaldo Chambers, da década de 70 de Francis Roberts. Ela tem uma série de livros, né? O Vinde Amados Meus, Viagem do Outro Cristão, na Estrada Real da Entrega Absoluta, não é isso? E Amor Total. As meditações de Francis Roberts, elas são muito interessantes pela maneira como ela escreve. Normalmente a pessoa que escreve uma meditação, ela escreve comentando um texto bíblico, né? Ela comenta, a verdade, textos bíblicos, mas numa linguagem como se Deus estivesse falando. Como se, meu filho, está acontecendo assim, assim. É muito gostoso. Eu tenho todos os livros da Francis Roberts, e é tão gostoso porque às vezes a gente está fazendo aquele momento de oração, e a gente precisa ouvir uma palavra e de repente Deus está usando aquela meditação como uma voz direta no coração da gente. Então, estão aqui essas dicas de livros. Eu sempre digo, não tenho comissão nenhuma com esse negócio. Eu faço essa indicação porque eu acho que a gente precisa crescer. Tá? E crescer é isso, a gente investir tempo lendo, estudando a palavra de Deus, né? E eu sou um comprador voraz de livros. Tá? Eu tenho na minha biblioteca hoje, tá? Fazer as contas aqui, perto de 25 mil livros. Esse é o que eu tenho na minha biblioteca, né? Sendo que hoje a maior parte da minha biblioteca é virtual, senão não cabe. Chega uma hora que eles dizem, não, esses livros aqui em casa, aquela coisa toda. Então hoje eu tenho no computador cerca de 22 mil livros e 3 mil e pouco aqui na igreja e um pouco mais e lá em casa também. Então vale a pena a gente investir na gente mesmo. A gente está crescendo, aprendendo a palavra de Deus. Tem coisa que a gente não vai concordar, não concordo, né? E brigo, às vezes eu fico brigando com o autor do livro, esse negócio aqui, eu escrevo do lado e tal, mas a gente está crescendo, Então fica aí esse desafio, por isso é que eu faço essas indicações para você. Thalita, você vai ter que me ajudar 2 vezes, senão você não vai conseguir carregar tudo aqui.
Esse é o nosso momento da gente orar uns pelos outros, né? E essa semana eu estava meditando na palavra, e isso vai ser parte da mensagem também. E quando a gente lê a Bíblia, parece que Deus às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, faz saltar um texto, né? Não, esse texto não é só a história da Bíblia que eu estou lendo, tem alguma coisa de Deus para mim. E eu queria citar um pedacinho de um versículo do texto que a gente vai estudar nessa manhã. E diz assim a palavra do Senhor no livro de Daniel: e saíram do fogo, seus cabelos não foram chamuscados, sua roupa não queimou, nem cheiro de fumaça havia sobre eles. Deus é fiel. Às vezes a gente está passando pelas fornalhas da vida, das aflições, e Deus não nos livra da fornalha, e a gente tem que entrar na fornalha. Eu acho que Sadraque, Mesaque e Abidnego não gostariam de ter sido lançados na fornalha, mas eles estavam lá. Mas lá eles não estavam sozinhos. Alguém como o filho dos deuses, disse o rei, mas que a gente sabe que é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor na Bíblia é uma visão profética, uma visão daquilo que Jesus seria, a encarnação do próprio Deus, caminhando com eles no meio do fogo. E na hora certa e no tempo certo, eles saíram do fogo. Então eu não sei o que está acontecendo na tua vida, nem sei o que está acontecendo na vida de muita gente que colocou aqui nessa urna seus papeizinhos. Não são papéis, são expressões de fé, de um coração que busca a intervenção de Deus, que estão no meio da fornalha, e que a gente quer orar agora juntos, pedindo que Deus derrame graça sobre eles e sobre nós. Você concorda com isso? Então vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui reunidos debaixo da autoridade do Teu nome. Te agradecemos, Senhor, por aqueles que com liberalidade no seu coração trouxeram seus dízimos e as suas ofertas. E eu quero te pedir, Senhor, que toda promessa que encontramos nas Escrituras, de que as pessoas podiam fazer prova do Senhor, porque o Senhor abriria janelas dos céus e derramaria uma bênção além da medida. Que toda promessa, Senhor, que está escrita no Novo Testamento, dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada e transbordante, venha sobre a vida desses teus filhos, e que eles sejam testemunhas da tua grandeza, da tua graça e do teu poder. Mas eu quero agora interceder por aqueles que estão na fornalha da aflição, que estão no meio das batalhas, dos problemas, das dificuldades, das angústias, das enfermidades. Alguns que escreveram num pedacinho de papel e colocaram aqui nessa urna. Outros, Senhor, que trouxeram dentro da alma as coisas mais doídas da vida. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu entres na fornalha com eles, que Tu passeis junto com eles pelas chamas, e no tempo certo eles saiam, e como a Tua palavra falou, eles saiam do fogo, e os seus cabelos não sejam chamuscados, e a sua roupa não seja queimada, e nem cheiro de fumaça haja neles, porque o Senhor há de derramar graça. Quero te pedir, Senhor, abre as janelas dos céus agora e derrama graça, 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 favor imerecido, graça. Senhor, que as pessoas que chegaram aqui com o coração pesado, saiam daqui hoje cheios de graça. Senhor, crendo na Tua promessa, e sentindo a Tua presença de que não estão sós, caminhem pela fornalha com a alegria da Tua presença. É que o Senhor esteja a conduzi-los e que eles se sintam carregados no Teu colo.
abençoa o teu povo, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Queria meditar com você nessa manhã no capítulo 3 do livro de Daniel, que conta a história desses jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. É um nome lindo para você colocar nos seus filhos, nos seus netos, não é? Abidneguinho, vem cá. Sadraquinho, Mesaquinho, não faz isso não, que é feio demais, né? É bom para aquele tempo, né? Mas aqui agora não bate com a gente, né? Eu ia dar sugestão para o Michel, que ainda não deu o nome para o filho dele, mas eu vou desistir. Bom, o livro de Daniel nos apresenta a fé dos servos de Deus constantemente sendo testada em verdadeiras provas de fogo. No capítulo 1, os servos de Deus, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, eles passaram pela prova da aculturação. Eles foram enviados contra a vontade deles para a Babilônia, para serem treinados na universidade de lá e na cultura daquela nação. E o teste para eles era se eles decidiriam ou não se contaminar, preservar a integridade da fé, mesmo em um ambiente hostil. É interessante porque não foram só Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel enviados para lá. Vários jovens foram enviados. Mas a Bíblia revela a história de 4. Porque muitos não tomaram a mesma decisão radical deles de não se contaminar, de manter a sua integridade na fé. Por isso a gente não sabe nem o nome deles, porque eles passaram, mas esses fizeram história. No capítulo 2, o teste foi o da oração, porque o rei teve um sonho, e ele ficou perturbado com esse sonho, diz a Bíblia, e ele disse o seguinte: eu vou chamar aqui os mais inteligentes da terra, chamou os professores universitários daquele tempo, e toda a universidade, e disse o seguinte: eu vou matar todo mundo, se vocês não puderem me contar o sonho que eu tive, porque eu só vou acreditar na interpretação que você pode me dar, se você me disser o sonho. E aí, esses 4 jovens começam uma campanha de oração, porque eles sabem que a ciência nunca poderia contar o sonho do rei, porque aquilo que o rei estava pedindo é algo que só Deus pode fazer. E aí naquela campanha de oração, Deus revela, tem uma revelação. Daniel recebe a revelação do sonho, vai lá e conta o sonho para o rei e diz a sua interpretação. E aí eles têm vencido pela batalha da fé através da oração. Mas quando chega no capítulo 3, que é o nosso texto, a batalha é a batalha da fornalha. E no capítulo 3, esse teste era o teste se eles viveriam uma fé que poderia resistir à fornalha. Se eles tinham uma fé que representava um pacto de vida e morte com o Senhor. E esse texto vai nos ensinar claramente que a verdadeira fé é um compromisso radical e inalienável com o único Senhor das nossas vidas, o Deus Altíssimo. E ao relembrar essa história, eu gostaria de ressaltar para você as provas que esta fornalha representaram na vida deles e que representam também nas nossas vidas. A primeira prova nós vamos encontrar nos versículos de 1 a 7. Se você está com o livro de Daniel aberto, capítulo 3, versículos de 1 a 7, a Bíblia diz assim: o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura, por 2,70 metros de largura, e ordenou
que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia, e depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. E aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. E assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Versículo 8 vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram. A primeira prova tem a ver como reagimos quando pessoas que têm autoridade sobre nós invadem os nossos valores de fé. É interessante isso, porque talvez você não tenha uma estátua de ouro aí que estão dizendo que você tem que se ajoelhar. Mas às vezes na vida você vai enfrentar situações em que alguém que tem autoridade sobre você vai determinar coisas que vão de encontro à sua visão de valores de fé. E é essa prova que está acontecendo aqui. Tem um rei que constrói uma estátua de ouro, tá? De 27 metros de altura, 25 metros de altura, por 2,70 metros de largura. Eu não sei a espessura, eu tentei calcular a massa disso aí, não consegui, né? Porque eu não sei a espessura, mas eu acredito que eram algumas toneladas de ouro. Não sei o custo desse negócio. E tem uma intenção política por trás dessa estátua, porque o rei, no auge do seu poder, toma essa decisão, porque a Babilônia tinha um grande problema. O problema é que eles tinham conquistado o mundo, tinham autoridade sobre várias nações, mas cada povo falava a sua língua, tinha a sua própria cultura, tinha a sua própria religião. Então eles sabiam que se não tivesse um elemento unificador daquele império, o império iria se partir em pouco tempo. E então o que eles idealizaram? Olha, você pode ter a sua língua, você pode ter a sua cultura, você pode ter o seu jeito de viver. Naturalmente, a língua, o aramaico seria a língua oficial, mas cada um teria a sua língua local, como acontece em vários lugares do mundo. Mas nós temos um elemento de contato. Nós temos um Deus que foi construído por Nabucodonosor. Alguns dizem que era a estátua dele, outros dizem que não. Mas esse é o elemento unificador. E quando tocar as trombetas, quando tocar aquilo, todo mundo, em qualquer lugar em que esteja, em qualquer nação, naquela hora em que toca aquela trombeta, eles se curvam porque sabem que tem uma estátua de ouro na Babilônia, que talvez tenha sido reproduzida em vários lugares diferentes, que nos unifica. E aí, ele está invadindo o domínio dos valores e da fé daquelas pessoas. Há pessoas que imaginam que é possível separar o secular do espiritual, como se fossem dois mundos paralelos,
Mas a história e a própria Bíblia vão nos mostrar que não existem dois mundos paralelos. E até a percepção da gente vai dizer que não existem dois mundos paralelos. É interessante porque na percepção humana, as linhas paralelas se encontram no horizonte. Não é verdade? Você olha assim, tchum. A lógica vai dizer, não, isso é só uma ilusão de ótica. Mas as linhas paralelas se encontram no horizonte. E é interessante também que lá no horizonte o céu e a terra se fundem. Você olha, as nuvens e a terra estão lá, encostadinhas lá no horizonte. Na vida da gente, céu e terra se fundem aqui na minha vida. E não existem linhas paralelas, porque eu vou ter que tomar decisões na minha vida, e toda vez que eu tomo decisões, os meus valores entram na computação daquilo que eu vou decidir. Por isso, não existe um mundo secular, um mundo particular e um mundo privado, íntimo e religioso. Isso é o que o mundo tenta dizer para a gente. Não, a fé é uma coisa intimamente privada, você vive no teu quarto, mas não pode afetar a tua vida e os teus relacionamentos. Mas ao contrário, a Bíblia vai dizer que essa fé viva sempre afeta suas decisões, sua vida e seus relacionamentos. Por isso, aquela estátua e aquela ordem não podia ser desobedecida, porque aquele curvar-se àquela estátua nada mais era do que uma expressão cultural de identidade com o povo, com o imperador, e era não professar isso era uma traição. E isso é um paralelo de muitas coisas que acontecem até hoje. Tem muita gente dizendo assim, ó, viva a tua fé, desde que a tua fé não afete o nosso trabalho. Tá? Aqui dentro da nossa empresa nós vivemos assim. Então, se você acha que os valores não batem, viva os seus valores lá em casa, porque aqui é esse jeito que a gente trabalha. Alguém que tem autoridade, que interfere nos teus valores. E sabe, queridos, muitas vezes a gente vai passar pela fornalha, porque a gente não muda uma cultura sem entrar na fornalha. Vai perder o emprego, vai ser acusado de radical, vai ser chamado de maluco, você está fora do contexto da realidade. Como esses jovens foram, o cara está perdendo a oportunidade da vida deles. Foi para a universidade mais famosa do mundo de então, foi pago pelo governo, e hoje é ministro de Estado do império, vai perder tudo isso, porque não se ajoelha diante da estátua. Faz o seguinte, faz como muita gente faz, se ajoelha por fora, mas não se curva por dentro. Mas aqueles moços disseram assim, não dá para eu perder a minha integridade diante de Deus. Integridade quer dizer ser inteiro. Não dá para ser uma coisa diante de Deus e outra coisa diante dos homens. E essa era a grande batalha. Agora, sabe por que essas coisas acontecem no dia a dia, da história da vida de qualquer servo de Deus, em qualquer época? Porque atua nesse mundo uma coisa que a Bíblia vai ensinar para a gente no Novo Testamento, chamado de espírito do anticristo. Há um personagem no final da história chamado anticristo, que vai incorporar fisicamente, visivelmente, essas atitudes. Mas a Bíblia diz que em todo o tempo, em toda a história, o espírito do anticristo, ele está permeando essa nossa maneira de viver. Esse é uma atitude que está muito perto dessa realidade, de autoridades que dizem para a gente que os nossos valores não valem aqui. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, o seguinte: meus filhos, o fim está próximo.
Ouviram dizer que o anticristo havia de vir? Pois bem, ultimamente apareceram muitos anticristos. Por isso sabemos que o fim está próximo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, diz assim: e ele será contra tudo, está falando do anticristo, ele será contra tudo o que as pessoas adoram, e contra tudo o que elas acham que é divino, e ele vai se colocar acima de todos, e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus, e afirmar que é Deus. É por isso que a palavra de Deus nos ensina a resistirmos a toda autoridade, não importa em que âmbito esteja, ou quais sejam as consequências dessa nossa resistência, pois o propósito desta batalha espiritual é fazer com que a nossa fé seja apenas mais um aspecto da cultura, ou mesmo algo que só possa ser vivido na privacidade, sem que tenha consequências sociais, econômicas e relacionais. É uma tentativa de reduzir Deus a algo que podemos controlar e não a pessoa que está acima de tudo e todos. E aqui a Bíblia é muito radical: resistir mesmo que isto signifique perda pessoal, que há de ser vista pelo nosso Senhor como expressão viva da nossa fé. Você está vivendo essa batalha com a filosofia ou o espírito do anticristo todo dia, de gente que está determinando como você tem que viver, e que se você não viver assim, você é um reacionário, você é um louco, você é um maluco, você é um carola, você sei lá o quê. Ou você não tem lugar nessa sociedade, ou você não vai crescer, ou você não vai ascender. Está entendendo? E aí você vai ter que viver uma batalha de integridade. Quem é o Senhor absoluto da tua vida? E sabe, alguns passam na prova da fornalha. Outros não passam. E a prova da fornalha, ela vem várias vezes na vida da gente. E de várias maneiras sutis. E é interessante como a gente é capaz de racionalizar essas questões, separando o mundo secular do mundo espiritual. Quando a gente começou a construir aqui, a igreja tinha vendido uma propriedade lá na Visconde de Guarapuava, esquina com Westphalen. Se você vai lá, existe um estacionamento grande hoje, aquela propriedade pertencia à igreja. A gente pegou aquele dinheiro, esse dinheiro estava nos bancos, naturalmente, e contratamos o arquiteto, fizemos o projeto e começamos a obra, contratando a empresa que iria fazer o estaqueamento e iria fazer os alicerces de toda essa estrutura que está aqui. Nessa hora veio o plano Collor. Quem foi da época do plano Collor aqui? Ainda tem uns cabecinha branca aqui, né? Mas quem viveu o plano Collor sabe o que foi. O plano Collor foi um negócio muito esquisito. Você imagina isso nos tempos de hoje, para você ter a conotação disso. Não importava quanto dinheiro você tivesse na conta, todo mundo ficou no dia seguinte do plano Collor, tá? Fecharam os bancos, você não podia tirar o dinheiro, não tinha como fazer. No dia seguinte você tinha 50 cruzados. Nem sei mais o que é isso, 50 cruzados. Então você imagina isso, tá? Se hoje, tá, fechasse, viesse um decreto aí, né, da Dilma, não vai fazer, mas imagina, tá? Amanhã está banco fechado, feriado bancário, para poder pagar as contas das pedaladas aí. Não, ela não vai fazer, mas tudo bem, tá? Amanhã tudo que tiver no banco vai para o governo.
só fica R$50 na tua conta. E você tem que se virar um mês com R$50, até receber o próximo salário. Foi isso que aconteceu, exatamente isso que aconteceu. Todo mundo ficou doido. Tinha gente que vinha e dizia assim: compra meu carro, eu estou vendendo por 10%, por 20%, por 30% do que ele vale. A gente dava risada e dizia assim: só se eu tivesse dinheiro embaixo do colchão, porque onde é que eu vou te pagar o carro? Ninguém tem dinheiro, rapaz. E foi todo mundo assim, não tinha jeito. E naquela ocasião, aí todo o nosso dinheiro estava preso, mas tinha um jeito de tirar dinheiro. Era se você tivesse que pagar a folha de pagamento para alguém. Então, se tivesse uma empresa que tinha uma folha de pagamento, ela apresentava a folha de pagamento para as autoridades, liberava o dinheiro do banco e você pagava os seus funcionários no dia do pagamento. E aí apareceu um jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro é assim: olha, a gente faz um contrato de empréstimo com data retroativa, vai no cartório, e tinha uns cartórios do jeitinho brasileiro também, que batia o carimbo com data retroativa, tá? E você levanta a grana para pagar os funcionários, não é? E aí a empresa dizia assim: olha, eu vou cobrar um deságio e pago essa grana para você em tantas parcelas, mas você vai liberar o dinheiro. A gente fez uma reunião, apareceu aqui um empresário crente, que disse: olha, eu estou precisando de dinheiro, você vamos lá, tal. E a gente fez a reunião, estava reunido todo o grupo e tal, e aí vem as racionalizações. O dinheiro é meu, o ladrão é o governo. É verdade. E aí todo mundo concordou: vamos tirar o dinheiro. Mas naquela noite eu fui orar, até eu concordei, viu? Deixa eu falar o meu pecado. Senão parece que a culpa é dos outros, mas até eu. Mas naquela noite eu fui orar e Deus me falou uma coisa muito simples: o pai da mentira é o diabo. Aí no dia seguinte de manhã tive que pegar o telefone e dizer: sinto muito, Deus me falou que o pai da mentira é o diabo, eu não posso assinar esse documento. Quiser me mandar embora, pode me mandar embora, mas eu não vou. Mas aí o temor do Senhor veio no coração de toda aquela liderança, e toda a liderança disse: não, o pai da mentira é o diabo. A gente vai assinar um documento com data retroativa, vai bater um carimbo que é uma fraude. Entrar na fornalha são essas encruzilhadas da vida, onde o mundo diz para a gente, e às vezes até as autoridades, que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, porque há uma separação entre o secular e o espiritual, porque existem racionalizações das mais diversas, mas a gente perde a integridade com Deus. Se hoje nós estamos nesse lugar, é porque Deus nos deu a coragem de não perder a integridade. Você está entendendo? Isso vale para a tua vida e para a minha vida. Esse é o nosso jeito de ser. E não pode ser diferente. Porque se for diferente, Deus não vai aprovar. E sabe, queridos, as injustiças não serão derrubadas enquanto a gente não tiver coragem de, com a nossa fé, entrar nas fornalhas em nome do Senhor Jesus. E uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida é que eu posso lutar com Deus, contra Deus, mas eu nunca vou ganhar. Agora, eu posso lutar com Deus e eu nunca vou perder. Posso ter sido lançado na fornalha, mas o Senhor vai estar lá dentro da fornalha com a gente. E essas são coisas inegociáveis.
Está entendendo? Prova da fornalha, todo mundo passa. Você vai passar. Eu vou passar. Todos nós vamos passar. Agora, integridade é uma radicalização dos nossos valores. Enquanto a gente vive num mundo que diz que os nossos valores são valores que dependem das circunstâncias, que são relativos, e é por isso que num mundo de valores relativos, a gente vai ter corrupção. Porque a corrupção, ela tem as suas racionalizações. Ela diz assim: olha, não tem nenhum problema tirar essa comissão, porque eu estou ganhando dinheiro para o Brasil inteiro. Esse negócio é bom. Afinal de contas, está entendendo? Qual é o problema? Afinal de contas, eu trouxe para cá, para a economia do Brasil, um negócio lá da África. Eu estou ganhando uma comissãozinha. Entende o que eu estou falando? Mas a gente perde a integralidade. Não somos íntegros. Segunda prova que esse povo vai viver aqui, se encontra nos versículos de 8 a 12, diz assim: foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. E eles disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus, e esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, e nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. E a segunda prova é a prova da acusação das elites do conhecimento. É interessante perceber que a denúncia aos 3 jovens judeus que não se ajoelharam diante da estátua de ouro veio dos astrólogos. Lá na original está caldeus. Essa é a palavra que está lá, os caldeus. E esses caldeus, esse nome caldeu, naquela época, representava a elite dos detentores do conhecimento nos seus dias. Eles eram os professores da universidade onde esses jovens tinham sido treinados. E é interessante porque eu fui ver o que eles ensinavam lá na cultura caldaica, ou na faculdade da Babilônia. Eles ensinavam astronomia, astrologia, matemática, administração pública e as línguas que eram faladas daquela região. Porque aqueles que faziam aquela faculdade, que era a maior faculdade daquele tempo, tá? Eles eram treinados pelo Estado para administrarem as províncias da Babilônia. Era uma faculdade de administração pública. Tinham que aprender as leis, tinham que aprender a cultura, os costumes. Era uma faculdade. E quem foram as pessoas que acusaram esses 3 jovens? Foram os professores dessa faculdade. Eles eram os representantes da ciência daquele tempo que denunciavam, na verdade, a fé que era forte o suficiente para resistir à lei, à cultura, à nacionalidade, como se esta fé fosse uma expressão da intolerância religiosa. Isso porque a estátua era o ponto de unificação de todas as religiões. Olha, você pode viver a tua religião, você pode viver, pode frequentar a tua igreja, pode adorar a Deus lá no seu quarto, mas quando tocar trombeta, todo mundo de qualquer raça, língua, nação e religião se curva diante da estátua. E aí, está todo mundo bem. E aí esses professores
não aguentaram a intolerância religiosa. Você está entendendo? A intolerância religiosa não era da lei, e nem deles. Era de quem não cumpria os ditames da lei por causa da sua consciência. O direito mais universal que existe vem de Deus, e é a liberdade dada por Deus a cada ser humano de adorá-lo ou não, segundo os ditames da consciência do próprio homem. É tremendo, Deus é soberano, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, mas Ele deu um direito a você. Se você não quiser adorá-lo, o problema é teu, você vai ter as consequências. Um dia vai vir o dia do juízo, mas Ele não te obriga. Você está entendendo? É por isso que os batistas têm uma história tremenda de liberdade, de luta pela liberdade religiosa. Liberdade mesmo. Porque nós entendemos que esse é um direito universal dado por Deus. Intolerância é quando você é obrigado a viver contra os valores da sua fé. Na verdade, sempre a elite intelectual terá problemas em se relacionar com uma fé que vai além da razão, que crê num Deus todo-poderoso, que se relaciona pessoalmente com o ser humano, um Deus e um povo que não pode ser controlado pelo razoável e politicamente correto proposto, mas que se coloca, Deus que se coloca como o absoluto dos absolutos. E esse é o grande problema, porque hoje está sendo trabalhado na mente da gente que não existe um Deus que tem o direito de ter o absoluto dos absolutos. E toda vez que eu crer num Deus que é o Senhor, que é o absoluto dos absolutos, eu vivo uma fé que vai além da razão ou do razoável. E o pior é que essas elites do conhecimento não percebem que ela só existe, a ciência só existe porque ela também está no domínio da fé. Como, pastor? A ciência vai estar no domínio da fé? É muito simples. Se a ciência disser que o que existe e que pode ser considerado verdade é só o que está dentro daquilo que é provado pelo método científico, então acabou a ciência. Porque se eu fizer um gráfico de pizza, tá? E eu churear lá uma fatia, isso aqui é o que eu consigo provar no método científico. Mas se eu disser que não tem mais nada além disso que está provado no método científico, não tem mais nada para descobrir. Não tem mais nada para pesquisar. Então ele tem que ter fé de que existam coisas além do que o método hoje conseguiu provar pelos seus esquemas, para continuar existindo. Então a própria ciência depende da fé, de que exista alguma coisa. E como é que funciona a ciência? Tem um maluco, a ciência funciona assim, que tem uma ideia, ele propõe uma hipótese da ideia dele, e ele vai pegar o método científico e vai dizer, essa hipótese é verdadeira ou é falsa? Quando você vai estudar para fazer um doutorado, por exemplo, você vai usar o método científico. Então você vai ter que criar uma teoria baseada, não é, num sistema que já foi construído, que é o seu marco teórico. Então você cria a teoria baseada no seu marco teórico, uma interpretação do mundo, da vida, da ciência, fulano de tal disse isso, você pegou uma dica desse cara, e você põe lá a sua proposta, que é a sua hipótese, e você vai desenvolver uma tese. E essa tese essa hipótese é verdadeira ou falsa? Tanto faz se ela é verdadeira ou falsa, você provou o seu doutorado. Pelo menos você provou que é falso, ou provou que é verdadeiro. Então chega um maluco, tem uma ideia doida, ele vai lá e tal, etc., faz esse negócio. Se ele não tiver essa ideia doida que está no domínio da fé, não tem ciência. Agora,
viver pela fé para as elites do conhecimento é uma loucura. Por que você é tão radical nos seus valores? Porque eu creio num Deus soberano. Essa é a grande loucura. Essa é a grande loucura. Eu creio num Deus soberano, todo-poderoso, Senhor do céu e da terra. E essa é a coisa mais maravilhosa que tem, porque no final dessa história, esses jovens, eles vão sair dessa fornalha. E a primeira constatação que o rei faz, e os caldeus estão do lado deles, e é interessante, é que os caldeus é que vão conferir se os caras estão vivos mesmo. Você vai ver lá o texto, e eles chegam trazendo a notícia da ciência. Eles estão vivos, os cabelos não foram chamuscados, a roupa não pegou fogo e não tem nem cheiro de fumaça. E aí o rei diz assim: servos do Deus Altíssimo, soberano, que está acima de tudo e todos. Não é tremendo isso? Fala a verdade. É tremendo, tremendo. Ele é o Senhor. Segunda coisa é que essa elite, ela não consegue lidar com uma fé que vai além da cultura. Uma fé num Deus que nos leva a ter um compromisso de valores que sejam maiores que os valores da cultura de um povo. Os valores desse Deus se sobrepõem aos costumes dos povos, porque Deus sabe o que é injustiça. Há coisas maravilhosas na cultura, lindas na cultura, mas há coisas que são demoníacas dentro de toda a cultura. Por isso a cultura não pode ser o parâmetro do nosso ser, do nosso viver. Por exemplo, quando William Carey começou a trabalhar nas missões na Índia, ele foi para lá debaixo do domínio do Império Britânico. Ele era britânico, ele era um missionário britânico, ele estava debaixo das leis do Império Britânico. E quando ele chegou lá, ele ficou escandalizado, porque o Império Britânico não considerava assassinato a expressão cultural que era praticada lá. Qual era a expressão cultural? Quando morria um homem, pai de família, chefe de família, a viúva dele era queimada viva na mesma pira funerária do marido. E o império fazia de conta que não estava vendo. Não é que não houvesse lei que proibiu o assassinato, é que a lei não valia lá. Por que ela não valia lá? Por causa da cultura. Eles tinham medo de ferir a cultura do povo e ter uma revolução. Eles tinham medo de fazer alguma coisa porque aquilo era cultura. E a gente não pode mexer na cultura. E aí aquele homem inconformado, porque ele era um pregador do Evangelho, disse: não importa se é cultura, não é cultura, isso é pecado, isso é tragédia, isso é uma vergonha, como é que mata essas mulheres? E ninguém fala nada, e os juízes não falam nada, e os governadores não falam nada. E ele começa a escrever para as autoridades, e eles respondem: é a cultura do povo. Ele começa a escrever para os parlamentares, ele diz: é a cultura do povo. Ele começa a escrever para os jornalistas. Ele fica tão indignado, que por causa de toda a pressão que é feita, o império determina aos governadores que estavam lá na Índia, que seja proibido queimar as viúvas junto com seus ex-maridos ou falecidos. E muda a cultura. Agora, eu estou falando da Índia. Mas você sabia que aqui no Brasil, nas tribos indígenas, eu não estou falando das tribos indígenas que estão lá incomunicáveis e não foram contatadas com a sociedade, mas que estão sob a proteção da FUNAI, do outro lado do rio, tem uma cidade aqui do outro lado do rio, tá?
que quando o pajé diz para um pai ou para uma mãe, o seu filho não tem alma. Por quê? Porque primeiro ele achou que não tinha, ou porque tinha uma mancha na pele, ou porque nasceu gêmeo, ou porque tinha uma deficiência. Eles fazem uma cerimônia, toda a tribo, e os pais também, abrem um buraco, uma cova, jogam a criança lá e enterram viva. Aqui no Brasil. E aí os missionários, os nossos missionários, quando veem aquilo, vão lá e tiram essa criança da cova e fogem com ela da aldeia. E os nossos missionários atravessam o rio, são presos, porque raptaram um menor. E estão respondendo por rapto. E ninguém faz nada. E sabe por quê? Porque os antropólogos, os cientistas, os governos, dizem, nós não podemos mexer com a cultura dos índios. É por isso que essas elites do conhecimento detestam os crentes. Porque os crentes na história são aqueles que mudaram a cultura. Porque não se conformaram com o que é injusto. Você vai ver, por exemplo, o que aconteceu lá com Martin Luther King, agora, poucos anos atrás, onde todo mundo dizia, esse é o nosso jeito de ser aqui no Sul, aguenta aí, cara, é assim que vivemos, não vai votar, você não pode entrar no ônibus, a não ser para sentar no reservadinho lá, não pode usar o mesmo banheiro, não pode usar o mesmo bebedor de água, porque você é preto. Eles não falavam preto, falavam crioulo. Ele diz, não, eu sou gente, porque eu fui criado por Deus. E aí ele faz um negócio, queridos, que é tremendo, e que as pessoas não conseguem lutar. Eles entram na fornalha, enquanto outros grupos diziam assim, vão pegar em arma, vão acabar com esse governo. Ele disse assim, não, nós vamos dizer que isso é pecado e está errado, nem que eles nos matem e nos joguem nas cadeias, nem que eles explodam as nossas igrejas, como eles fizeram, jogaram bombas na escola dominical e criancinhas morreram. Mas a vergonha do pecado deles vai aparecer. E lá, se você assistiu o filme Selma, né? Você vai ver aquele povo marchando. Agora, eu vou ser sincero para você. O filme Selma, ele não mostrou a realidade do que de fato aconteceu. Porque se você vê as fotos e os filmes que foram gravados daquela época, você vai se escandalizar muito mais. Mas o mundo todo viu. E no dia seguinte não teve como resistir aqueles que entravam na fornalha em nome dos valores eternos de Deus, e teve que mudar. Ninguém aguenta gente comprometida com Deus que entra na fornalha. Ninguém suporta. Mas a gente faz diferença. Esse povo não aguenta uma fé que vai além da pressão social. Toda a pressão social exercida sobre os judeus, que não queriam comer a comida sacrificada aos ídolos, e não aceitavam serem amoldados, pois os seus valores e a sua fé estavam acima de tudo e todos. Pessoas assim não podem ser suportadas, elas precisam ser segregadas, e se não se renderem, precisam ser exterminadas. E é por isso que a perseguição religiosa existe para matar, porque eles não conseguem suportar. Aqueles que têm uma fé que vai além da razão, vai além da cultura, vai além da própria vida, porque eles estão dispostos a morrer pelo Senhor da sua vida. Sabe, queridos, nós estamos vivendo num tempo
em que a gente vai ter que levar a sério Apocalipse 2, verso 10, onde diz assim: não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória eu lhes darei a vida. A única maneira de vencer essa batalha é um compromisso inalienável com o Senhor da nossa vida. Toda vez que você negocia um valor, ele deixou de ser valor na tua vida. Ele virou moeda de troca. Valor que é valor, a gente não negocia. E Deus precisa ser o Altíssimo, o Senhor na nossa vida. E não tem um jeito de você separar a tua vida cristã da sua vida secular. Tem vários jovens aqui, eu quero dizer, você vai entrar na universidade, vão fazer chacota da sua fé, vão dizer para você que você é maluco, radical, vão te apresentar uma série de teorias e filosofias, porque esse é o jeito de ser do mundo, sempre foi assim. E é por isso que quando você entrar lá dentro, você vai ter que fazer um voto: não me contaminar. Não quero dizer que você não vá, porque a gente precisa estar cheio, as faculdades precisam estar cheias de gente séria, comprometida com Deus. Já contei aqui essa história dessa moça que foi resgatada lá pelo projeto da Cristolândia em São Paulo. Essa moça estava nas ruas por causa do crack. E essa moça vai, se recupera, se reconcilia com a família e vai para a universidade. E chega lá, ela tem um professor ateu e começa a meter o pau na fé, nos cristãos, em Deus. E depois que ele fez todo o seu discurso, ela se levanta e diz assim: professor, o senhor me permite uma palavra? Ele diz: fala, pode falar. Fala assim: olha, eu estou aqui, porque esse Deus que o senhor disse que não existe, me pegou lá nas ruas de São Paulo, na Cracolândia, eu era um lixo humano, e foi pelo poder dele que eu fui liberta, foi pelo poder dele que eu voltei para minha casa, foi pelo poder dele que eu estou aqui na faculdade, eu quero dizer que ele existe e eu sou prova disso. Sentou. E aí um monte de gente que estava lá engolindo a palavra do professor começou a aplaudir. Está entendendo? Ou a gente vive uma fé que é inegociável, ou a gente não tem fé. E sabe, vivendo essa fé, você vai entrar na fornalha. Mas quando você entrar na fornalha, você não vai estar sozinho. O Senhor vai estar com você. E é tão bonito porque a Bíblia diz que eles caminhavam no fogo. Bom, aí já vem a minha cabeça. Eu leio a Bíblia assim, não está na Bíblia, deixa eu deixar bem claro, está na minha cabeça. Eu acho que eles não estavam só caminhando. Quando eles se viram livres, que o Senhor estava ali com eles, eu acho que eles começaram a brincar. E começaram a pular lá no fogo. E dizer assim: qual é a labareda maior? É aquela, vamos lá! Ô, labareda, vamos lá! E cá. O Senhor estava lá. E quando chegou a hora certa, eles ouviram a voz do rei, atônito: Sadraque, Mesaque, Abidnego, eu vi um quarto aí com vocês que eu não sei quem é, mas se vocês estão bem, vem para fora. Ele diz: eu estou bem, estamos ótimo, estou mandando aqui na labareda, rei. Então vem para fora. E aí vão os cientistas e olham, saíram do fogo, o cabelo não está chamuscado. Primeira coisa que queima são os pelos. Você já viu isso? Você põe a mão no fogo, queimou todos os pelos do braço. Ou, se você é aqueles doidos que jogam álcool para fazer o churrasco, aquele bafo assim, queima toda a sobrancelha. Não é verdade? Né? Quem já queimou? Fala a verdade, pecador, levanta a mão. Não deu
Não deu para queimar o cabelo, mas a sobrancelha deu, né? Gente, coisa, cabelo não foi chamuscado, a roupa não está queimada, nem cheiro de fumaça há neles. Entra na fornalha, você vai entrar na fornalha, vai passar pela fornalha, mas o Senhor vai estar com você. E no tempo certo Ele vai revelar a glória dEle na tua vida. Vamos ficar de pé agora, vamos orar ao Senhor? O desafio da palavra de Deus para você é simples. Não dá para ser crente mais ou menos. Não dá para ter fé lá no quarto se ela não for para fora de casa. Não dá para viver uma vida cristã que não afete as decisões dos meus negócios. Não dá. Ou Jesus é o Senhor, ou você não tem nada. E as provas que vêm sobre a nossa vida são provas de integridade. Todos nós passamos por elas. E vou dizer, você não vai passar uma vez só. Você vai vencer uma e vai vir outra diferente. Porque o espírito do anticristo está trabalhando aqui nessa terra. Então hoje eu queria colocar diante de Deus a minha vida outra vez. Senhor, me ajuda. Você lembra da oração do Pai Nosso? É interessante que na oração Jesus ensina a gente a orar uma coisa simples. Livra-nos do quê? Do mal. Algumas traduções trazem, livra-nos do maligno. Sabe por quê? Porque o espírito do anticristo está trabalhando no dia a dia da minha vida. E o grande objetivo dele é fazer a nossa fé não ser o maior compromisso da nossa vida. Para ser um compromisso, que eu vivo lá, no cantinho, mas não o compromisso. E hoje eu queria desafiar você a declarar Jesus Cristo o Senhor da tua vida. A declarar Jesus Cristo o Senhor dos seus negócios, o Senhor da tua família, o Senhor das expressões A, B, C, D, o Senhor das filosofias, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Você concorda comigo? Podemos orar assim? Tá? Então vamos orar. Pai querido, a tua palavra é desafiadora. É impossível não lê-la e ser impactado pela tua verdade. E é por isso que ela nos confronta. A tua palavra é como espada de dois gumes que vem e entra fundo, dividindo alma e espírito. Aquilo que é indivisível, ela entra lá. E lendo a tua palavra, o Senhor está ministrando no nosso coração um compromisso de entrega total e absoluta. Eu sei, Senhor, que muitos que estão aqui têm feito essa entrega, mas a cada dia vem uma nova fornalha, a cada dia vem um novo embate, a cada dia vem uma argumentação nova, a cada dia vem uma racionalização, a cada dia vem até uma segregação e uma perseguição. Mas que nós não olhemos para essas coisas a não ser para o Senhor, porque o Senhor é o único Deus que salva, o Senhor é o único Deus altíssimo, o Senhor é o único que entra na fornalha conosco. E eu quero te pedir, Senhor, reina sobre nós, reina sobre a nossa casa, reina sobre a nossa família, reina, Senhor, sobre a sociedade brasileira, reina, Senhor, e destrona tudo quanto o inimigo tem colocado no nosso meio. Destrona, Senhor, as filosofias, as ideologias, e levanta um povo sério, comprometido com o Senhor, que faça a diferença nessa terra. Começa comigo, Senhor. Se for preciso entrar na fornalha, talvez eu nem saiba o que eu estou falando, mas, Senhor, se for preciso entrar na fornalha, eu quero estar lá, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo, e eu só quero estar no lugar em que o Senhor está. É em nome de Jesus que eu oro. Amém
e amém. Amém, querido? Dá a mão para quem está perto de você, fecha aí o corredor, a gente vai terminar esse culto. Agora eu tenho um desafio para você, você que é frequentador da nossa igreja. Você já viu que o negócio aqui é sério, é compromisso, tá? Então eu queria convidar você a deixar de ser um frequentador, para ser membro dessa igreja, para tomar parte da vida dessa igreja, da missão, dos objetivos, dos alvos, das decisões. E para isso, se você está com esse propósito no seu coração, eu vou convidar você para participar conosco no próximo sábado, 2h da tarde, e domingo, 2h da tarde. A gente vai ter uma reunião de todos os frequentadores que querem caminhar conosco, já dando os primeiros passos de integração. Então você tem esse compromisso. Agora seria muito bom se a gente pudesse saber quantas pessoas vêm. Então eu vou pedir que você faça a sua inscrição aqui. O que vai acontecer? No final do culto, vem aqui na frente, tem esse povo que está aqui de vermelho, eles vão anotar. Se você não pode nesse sábado, a gente tem outras datas, ele já vai marcar com você. Se outras coisas precisam acontecer para você se integrar, eles vão te orientar nesse processo, tá? Mas você já viu que não dá para ser só na intimidade do quarto. A gente tem que viver a intimidade do quarto que se revela na vida. Então tem muita gente que está com medo de tomar uma decisão, às vezes porque vai romper com a herança cultural, familiar. Querido, ou Jesus é o Senhor, Ele não é o Senhor. Então agora coloca o Senhor em primeiro lugar, tá? Enquanto isso, tá? Quando terminar esse louvor, aqueles que querem participar dessa integração como membros da igreja, vão vir aqui à frente, e a gente vai anotando. E sábado, 2h da tarde, acho que é isso mesmo, 2h, não é isso? 2h da tarde, sábado, e domingo, 2h da tarde, a gente vai fazer um fim de semana intenso aí, para que você possa caminhar conosco e se integrar aqui na igreja. Que Jesus seja louvado, amém? Então adoremos ao Senhor. Sua declaração de fé. Eu jamais me curvarei, nem louvor darei a homens, para reino rei algum. Jamais darei meu coração, ou cantarei o desejo do coração, a lealdade, a devoção. Vamos servir aquele que morreu naquela cruz. Só Ele. Somente ao Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente ao Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime minha história, revive minha prova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Darei meu louvor. Darei meu louvor. Darei meu louvor. Deus abençoe. Não saia daqui sem dar um abraço. Um bom domingo e nos vemos novamente às 19h.